Fala pessoal, aqui é Flávio, Academia FPNA, tudo bem aí com vocês? Vamos então dar continuidade aos nossos vídeos com dicas de VBA, direto ao que interessa, sem enrolação, aquilo que todos os FPNAs precisam saber. Gente, não vou recapitular aqui o que eu já comentei nos outros vídeos, é importante que vocês deem uma olhada lá nos nossos dois vídeos. Ficaram sensacionais, super editados, com comentários muito engraçados e dicas muito legais de VBA. Certo, então vamos dar continuidade aqui, vamos continuar do ponto que paramos. Nós fizemos então duas macros, tá? Uma para proteger planilhas e outra para desproteger. Um exemplo real de uma situação real que eu estava enfrentando recentemente em meu trabalho. Eu estava com uma situação onde eu tinha lá um arquivo XLSM com várias planilhas ou abas, e aí como é que eu ia fazer para ficar protegendo e desprotegendo cada uma daquelas planilhas? Manualmente não é o melhor caminho, né, meus amigos? Até mesmo, porque imagina que vocês tivessem aí muitas planilhas, vocês iam ficar protegendo, desprotegendo, protegendo, desprotegendo. É uma coisa realmente que ia se perder muito tempo e, consequentemente, a produtividade de vocês ia por água abaixo. E aí eu propus duas situações. Imagina que se alguma das planilhas ali estivesse oculta, por exemplo, o que aconteceria? A macro ia funcionar? Não ia funcionar? Como tratar isso? Como lidar com isso? E também uma outra situação é o seguinte, vamos supor que no nosso arquivo tivesse hora 5 planilhas, hora 10, hora 15, hora 20, hora 100, hora 2, hora 3. Como lidar com isso também na nossa macro? Então, o que nós vimos no último vídeo? Como fazer um looping entre todas as planilhas, como proteger e desproteger, né? Qual o comando, qual o código VBA usar para isso, como executar a macro passo a passo, tecla F8, muito importante para fazer a verificação ali se está tudo funcionando, como executar a macro de uma única vez, tecla F5, como colocar pontos de interrupção, tecla F9. Então, diante disso, né, nós vamos ver como colocar um código para proteger a execução da macro, caso tenha algum problema durante a execução. Veja bem, gente, aqui nós vamos ver como não interromper a execução do código. Em um outro vídeo a gente vê como tratar esse problema. Hoje eu não vou mostrar para vocês como tratar esse problema. Hoje eu vou mostrar como driblar esse problema. Eles estão deixando a gente sonhar. Como passar por ele como se ele não existisse. E também como lidar com uma quantidade variável de planilha. Vamos lá para o Excel então, gente. Então, gente, estamos aqui agora já no Excel, com o nosso arquivo aqui de trabalho, de exemplo, certo? Então, o nosso arquivo XLSM, que tem aqui 3 planilhas. E daí a gente fez aqui, né? Vamos aqui no menu desenvolvedor, são aqui Visual Basic, vamos ver o que a gente fez até então. A gente tinha usado aqui o gravador de macro para ver como é que era para proteger, certo? Estou mostrando para vocês como usar o gravador de macro de uma maneira inteligente e bastante prática. Ele é bastante útil para a gente justamente visualizar como é que são os principais comandos de VBA. A gente não precisa ficar decorando ou procurando lá na ajuda do VBA, na ajuda do Excel. Depois, em um momento posterior, mais à frente, nós vamos montar um catálogo de macros, um catálogo de comandos. Aí a gente basta ir lá naquele catálogo e copiar o que a gente precisa e ir colando aqui como se fosse montando um quebra-cabeça. Mas enfim, então a gente fez aqui a macro, duas macros, uma para proteger e outra para desproteger todas as planilhas desse nosso arquivo de trabalho. E aí estamos agora com duas situações que nós temos que resolver aqui, né? Na situação, vamos imaginar então que tem um problema. Então, por exemplo, se uma das planilhas estivesse oculta, a macro aqui, proteger todas as planilhas, ia funcionar? Como driblar esse problema. Nós não vamos resolver esse problema aqui hoje, como tratar isso. A gente vai driblar, ou seja, a gente vai escrever ali um comando para macro e ir em frente. E também como resolver uma situação assim, onde a gente, ora tem 3 planilhas, ora tem 5 planilhas. Como é que a gente resolve isso? Então vamos lá, gente. Então vamos vir aqui no nosso Excel, tá? E vamos ocultar a planilha 2. E aí vamos ver o que vai acontecer no nosso código, tá? Então estamos aqui, ó, proteger todas as planilhas. Lembrem, a gente pode fazer aqui via, né, passo a passo, F8, então dá o comando para disparar a macro ali, F5. Vamos de F5. E aconteceu um problema, né? Uma mensagem de erro. Erro em tempo de execução, 1004, método select da classe worksheet falhou. Depurar. Vamos ver o que está acontecendo. Ó, ele não está conseguindo o 1 ali ou 2, certo? Ele não está conseguindo achar, selecionar essa planilha. Porque, obviamente, né, ela não está visível. Então, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai colocar aqui, ó, antes dessa linha, nós vamos colocar um comando. On error, resume next. Ou seja, se tiver um erro, ele vai
passar. Então a gente volta aqui para essa linha, para o VBA entender que agora ele tem que executar aquilo ali. Então F8, ele vai tentar selecionar, ele não conseguiu, mas ele não vai parar e vai seguir em diante. Vejam que nós não vamos tratar esse problema aqui agora. Tem aqui a linha, né, para proteger a planilha que ele não conseguiu selecionar. Como ele não conseguiu selecionar aquela planilha, ele também não vai proteger. F8, daí agora ele vai para planilha 3, ele consegue selecionar, vai conseguir proteger e end sub. Vamos agora para uma outra situação. A situação 2. Imaginem que aqui a gente, em vez de ter 3 planilhas, a gente tivesse uma 4ª planilha, tá? Então eu vou fazer aqui uma cópia e vou renomeá-la para planilha, certo? Então vamos colocar aqui planilha 4. As nossas 2 macros iam funcionar? Sim ou não? Bom, gente, a grande verdade é o seguinte, elas funcionariam parcialmente, tá? De um modo geral, elas iam funcionar para planilha 1 a 3. Para planilha 4 ela não ia fazer nada. Isso é um problema, certo, gente? E se nós tivéssemos aqui, em vez de 4 planilhas, mas 2 planilhas, ia dar um problema. Ela ia tentar selecionar a planilha 13 e não ia encontrar, mas daí tudo bem, a gente já colocou essa mensagem aqui que faz com que o erro não interrompa a execução da macro e ela segue em frente. Inclusive, vamos colocar esse onError resume next aqui embaixo também, certo, gente? Então, como é que Nós resolvemos essa situação onde nós temos uma quantidade variável de planilha. Bom, a resposta está aqui, né, gente? Em vez de ser i igual a 1 até 3, esse 3 aqui ele precisa ser variável. E como é que a gente vai escrever isso? Então a gente vai fazer o seguinte, worksheets.count. Então eu vou fazer a mesma coisa ali nessa macro aqui de baixo. E é isso aí, gente. Esse é o comando que vai proporcionar que aqui tenha uma quantidade variável de planilhas. Vamos testar? Então vamos lá. Vamos fazer aqui com passo a passo, tá? F8. Então vamos proteger. Vejam que legal. Ele já está mostrando ali que tem 4 planilhas. Então, ele vai selecionar a primeira, vai proteger, vai para a segunda, vai proteger, terceira planilha, proteger, 4ª planilha, proteger e fim da macro. E para outra macro, para desproteger, a mesma coisa, gente. Vamos aqui no passo a passo para ver se vai funcionar. Ele seleciona, protege. Já sabemos que funciona. Então, em vez de executarmos passo a passo usando a tecla F8, vamos usar a F5 a partir de agora. Prontinho, gente. E terminou. Gostaram das dicas de hoje, gente? Então, dá o like, nos segue nas nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo encontro.